direto, tá batendo boca, tá discutindo, tá brigando com os teus e-mails? Olha, não precisa disso, de maneira alguma, sem dúvidas. Dá para ficar muito bem, de boa, tranquilinho, tranquilaço, com as métricas. E nesse vídeo eu vou te ajudar justamente com isso. Como que você consegue melhorar as tuas taxas de abertura e as tuas taxas de clique nos e-mails, beleza? Para começar esse vídeo, eu quero falar justamente um pouco a respeito dos e-mails no âmbito geral. Ele é um canal, os e-mails são um canal pouco vislumbrado pelas pessoas no âmbito geral. Seja infoprodutores, prestadores de serviço, empresas no âmbito geral, não olham muito para e-mails. Até mesmo as que têm e praticam um pouco de e-mail marketing acabam deixando de lado e não explorando, olha, quase nada do potencial que poderia. Apesar de que, segundo estatísticas, cerca de 50 a 60% de empresas de médio a grande porte que utilizam e-mail marketing com frequência tem mais do que 40% de faturamento vindo pelos e-mails. E-mail é um canal de venda muito forte. Vende um absurdo. E não só vende, como o relacionamento também muda de patamar exponencialmente, de maneira bem significativa, com os e-mails. Até porque, quando eu estou pensando em e-mail, a primeira coisa que se associa a isso, que vem na minha cabeça, é uma carta. Justamente até por isso que muita gente chama de correio eletrônico. E o símbolozinho lá é aquela caixinha, né, de correio lá, o quadradinho, tá, o retângulozinho. E para pensar comigo. Quando eu penso numa carta, fora e-mail, uma carta convencional ali, chega o carteirão lá jogando a carta lá da esquina lá, beleza, jornal, enfim. Não é qualquer pessoa que tem o meu endereço, que sabe onde eu moro, sabe onde é que é a minha casa, e muito menos, mesmo sabendo que me envia uma carta, que desprende tempo para ir lá, escrever um negocinho lá na mão, lá, ou digitar, imprimir, enfim, embalar, ir no correio e me enviar, beleza? Então, o contato com o e-mail já é entendido nas cartas no geral, isso também para os e-mails, que é um relacionamento muito mais estreito. Eu tenho muito mais relacionamento com as pessoas por e-mail, eu consigo estreitar muito mais esses laços. O e-mail, normalmente, ele é um canal de conteúdo mais denso, onde eu converso com a pessoa num ambiente muito mais, vamos dizer assim, grosseiramente controlado. Porque diferente de eu mandar uma mensagem para uma pessoa no Instagram, eu falar com alguém pelos stories, de eu gravar um vídeo, pode ser até mesmo aqui no YouTube ou em outra rede, enfim, nos e-mails eu não tenho anúncio pulando de um lado para o outro. Quando eu chego na metade do meu e-mail, não vou ser interrompido para aparecer um anúncio ali. No máximo, talvez ele fique um bannerzinho do lado, em alguma região ali da minha caixa de entrada, com uma propagandinha minúscula. Mas no âmbito geral, é eu e aquela mensagem que tá ali. E não tem um story pulando, não tem gente virando um mortal querendo chamar minha atenção, não. A minha atenção, ela tá voltada para aquele canal com uma profundidade muito maior do que nos outros. Entende? E eu ouso dizer até que o e-mail ele é muito mais íntimo do que o próprio WhatsApp, por exemplo, do que o teu número, porque existem mais pessoas, ao menos comigo é assim, eu acredito que você também seja, existem muito mais pessoas que têm o meu número de celular, mas não têm o meu endereço de e-mail. No meu endereço de e-mail, eu recebo mensagens ali, ou às vezes é uma cobrança de alguma coisa, sei lá, uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de telefone que aparece ali que me manda, ou alguma newsletter que eu me inscrevi, ou talvez, quem sabe, algum fluxo de e-mails de alguma pessoa que eu adquiri algum produto em algum momento, seja uma empresa, seja uma pessoa física, jurídica que produz algum curso, enfim. E então, o e-mail ele tem muito mais esse viés de ser um canal estreito, de estreitar relacionamento com uma profundidade muito maior do que os outros canais, entende? Eu consigo escrever alguma coisa, passar uma ideia com muito mais profundidade, conversar com alguém ali e não ter tantas interferências, quase nenhuma relacionada às outras redes convencionais que as pessoas usam para produzir conteúdo, para conversar, engajar com o público, fomentar audiência, enfim.
beleza? Então, partindo para a ideia de que o e-mail ele é muito mais profundo, ele é muito mais denso, como que eu consigo melhorar as minhas taxas de abertura e também as minhas taxas de clique ali dentro? Quando eu estou falando de taxas de abertura de e-mail, eu estou me referindo ao que se chama de header e pré-header, ou, em outros termos, assunto e subassunto. Quando eu tenho lá um e-mail na minha caixa de entrada, na sua, enfim, eu tenho dois fragmentos, ali normalmente. Ali, um do cantinho, que vai representar bem por essa minha mão aqui, por causa que na câmera espelha. Eu tenho o cantinho da esquerda, onde normalmente ele é mais destacado, o assunto. A letra ela vem em negrito, seja no Gmail, seja no Outlook, seja onde for. E o outro pedacinho da direita, ele é um pouquinho mais apagado. A letra é mais fininha, mais magrinha no âmbito geral. Entende? E aquilo ali é justamente o header, o que vem na esquerda, o que vem primeiro, e o pré-header, que ele vem depois. Ou o assunto e o subassunto. Beleza? Quando eu quero melhorar a taxa de clique, eu tenho que trabalhar em cima disso. Porque é isso que vai fazer com que a pessoa ela tenha interesse do outro lado de abrir ou não o meu e-mail, de tomar a decisão. O que eu tenho de oportunidade para pescar a atenção dela é justamente nisso, nesse fragmento de texto. E nisso, falando-se em fragmento, eu já pesco a ideia principal de como melhorar isso. Justamente de trazer a ideia que eu quero, a mensagem que eu quero naquele espaço de maneira enxuta. E por mais que eu esteja falando disso e pareça a coisa mais óbvia do planeta, mas eu vejo e já vi em todos os fluxos de e-mails que eu já mexi. Sejam fluxos de pessoas pequenas, com, sei lá, 1.000 inscritos numa lista de e-mail, 2.000 pessoas, ou até mesmo 50.000, 100.000 pessoas para mais inscritas numa lista de e-mail. Em tudo que é tipo de fluxo. Desde uma newsletter até um fluxo de conteúdo, um fluxo de relacionamento, um fluxo de oferta, um upsell, um downsell, seja lá o que for. Em todos os fluxos, basicamente, as pessoas fazem isso, no e-mail geral. Elas vão escrever ali o header e o pré-header e apaga. Não se atentam de que o espaço que eu tenho ele é pequeno. Eu não posso escrever um trabuco, um texto gigantesco. Não vai caber ali. E se eu não me passar a ideia com totalidade, ela vai perder a força. Se eu falar alguma coisa, se eu querer transmitir uma ideia num fragmento de texto, na minha comunicação em si, e eu falar pela metade, vão dizer assim que a força daquilo ali caiu pela metade. Fica incompleto. Eu não vou ter tanta tração em relação a puxar e a fisgar a pessoa. Então, o primeiro ponto e o ponto primordial a se atentar no header e no pré-header é justamente esse. De não esquecer que o fragmento que eu tenho ali, ele é justamente um fragmento, ele é um pedaço pequeno de texto. Eu não tenho que escrever um trabuco, uma ideia gigantesca. Eu tenho que pensar em sintetizar aquilo dali para passar. Assim, é provável que eu vá melhorar a minha taxa de abertura se eu conseguir sintetizar. E normalmente, quando eu falo menos, eu naturalmente já gero mais urgência. Entende? Quando alguém vai falar contigo, por exemplo, e a pessoa ela diz: cara, eu preciso falar contigo, que ontem eu saí, eu fui na faculdade, eu fui sair com aquela pessoa, com fulano, com ciclano e tal, e aconteceu tal coisa, e eu gostaria de abrir essa ideia contigo, conversar um pouco para saber a tua opinião a respeito disso, daquilo, tá entendendo? É um fragmento, é uma ideia maior, é um texto maior, eu tô comunicando maior, vamos dizer assim. Só que se eu chegar e sintetizar, cortar essa ideia pela metade e falar assim: fulano, eu preciso falar contigo. Ponto. Já gerou muito mais curiosidade, porque a pessoa não sabe o que eu tô falando, e já gerou muito mais urgência. Provavelmente em 2 minutos a pessoa já tá me ligando: cara, o que aconteceu? Roubaram teu carro, te assaltaram, o que aconteceu? Meu Deus do céu, me atende. Entendeu? Então, isso acontece. Quando eu tenho menos texto, normalmente eu associo mais a urgência. Isso representa mais urgência. Então, é um ponto a mais, bônus, forte pra caramba, para sintetizar o texto. Justamente por trazer mais urgência
E se eu trago mais urgência, provavelmente a pessoa vai clicar mais. E a minha ideia ela vai ter mais força. Porque eu tô botando uma ideia completa ali. E não segmentada. Não tá faltando um pedaço do que eu gostaria de dizer. Entende? Tá tudo ali. E é justamente isso. A pessoa ela bateu o olho, tem um fragmento que representa justamente tudo que eu quero dizer naquele espaço pequeno, lembrar que é pequeno, beleza? E trazer isso de maneira enxuta, direcionada, objetiva para ela. Com isso, minhas taxas provavelmente vão melhorar bastante. E como eu disse, parece que é a coisa mais óbvia do mundo. Nossa, seu espaço é pequeno, Arthur, eu vou escrever ali, com certeza, de uma maneira enxuta, mas não é isso que acontece. Na maioria das vezes, não é isso que acontece. As pessoas elas querem falar tudo e mais um pouco, num espaço minúsculo, entende? E acabam sendo muitas vezes redundantes com os argumentos, com as coisas, escrevem basicamente a mesma coisa no header, no pré-header, entende? Então, é trabalhar isso, maneira enxuta e objetiva. E o outro ponto aqui é melhorar as taxas de clique. Como que eu posso melhorar minha taxa de clique? A taxa de clique ela está relacionada ao corpo do e-mail. O que eu estou dizendo ali dentro. Se eu for interessante, a pessoa provavelmente vai clicar. Beleza? Só que, vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Quando eu estou pensando no corpo do e-mail, muita gente pode dizer: Arthur, eu coloco um botão gigantesco, verde-limão, eu pinto aquele botão ali, eu boto o Batman pendurado em cima do botão e as pessoas não clicam. Eu boto o botão lá em cima do texto, eu boto na metade, eu boto no final. Entende? Pensa comigo. Que nem conteúdo. É conteúdo, na verdade. O e-mail, qualquer e-mail. Seja um e-mail de oferta, seja um e-mail de relacionamento, seja um e-mail de conteúdo, seja lá o que for. É conteúdo. Tudo é conteúdo. Eu estou conversando com a pessoa. E se eu quero pedir alguma coisa, se eu quero que ela tome alguma ação do outro lado, primeiro eu tenho que me preocupar em entregar alguma coisa para ela. Já é um ponto principal explicando o motivo pelo qual eu não gosto de colocar botões pedidos já logo lá no início do e-mail. Independente se o meu e-mail tiver uma linha ou se ele tiver 200. Eu não gosto de colocar lá em cima. Porque, primeiro, é que nem um vídeo no YouTube. Eu não gosto de abrir um vídeo no YouTube já pedindo: olha, se inscreva aqui no canal, curte, compartilha. Cara, eu nem te entreguei nada. Eu já tô te pedindo tudo. Entendeu? Isso provavelmente vai comprometer a taxa de abertura. A taxa de clique dentro do e-mail. Porque já chegar pedindo para as pessoas não é muito legal. Primeiro entrega. Explica o que tu está fazendo ali. Conversa um pouco. Envolve a pessoa. Conduz ela. Relaciona. Entrega. E depois pede alguma coisa. Beleza? Eita, nós, essa webcam aqui, ela tá num foca, desfoca, foca, desfoca. E então, justamente é isso. Onde eu posso colocar esses pedidos? Eu coloco mais em cima, mais no meio, mais embaixo. Olha, eu particularmente sempre coloco embaixo, no final do meu e-mail. Porque, particularmente, eu garanto que eu vou estar escrevendo. Eu sei que a maior parte das pessoas, se elas começarem a ler o meu texto, elas não vão parar de ler. Elas vão ler até lá embaixo. Isso eu tenho que saber. Se o que eu estou escrevendo tá bom, se é interessante realmente, se eu sei comunicar a pessoa a fim de, vamos dizer assim, prender ela no meu texto, fisgar ela do início até o fim. E aí muita gente pode falar: Arthur, mas é de nicho. Olha, por causa que aqui, sei lá, eu trabalho com o mercado financeiro. E as pessoas elas não leem muito, elas só querem saber de número, a maioria delas tem dificuldade com português, com isso, com aquilo, elas só querem saber de grana, isso não, falácia. Eu já escrevi para um monte de nicho, para, vamos dizer assim, hoje aí uns 15 nichos que eu já escrevi, e todos eu consegui fazer converter muito bem com e-mail. Não só com e-mail denso de escrever bastante, como também narrativas em stories, em vários outros formatos aí de conteúdo, de comunicação, onde o especialista, onde a equipe já me vinha com esses argumentos de dizer: olha, a pessoa ela não é acostumada a ler, não sei o que, não. Grosseiramente, desculpe-me, mas provavelmente é o teu texto que não tá bom. Não tá tendo coesão argumentativa, a pessoa ela começa a ler e as ideias elas começam a divagar, não fazem sentido, fazendo com que a pessoa se sinta repelida do texto, não sinta vontade de continuar ali. Não tem coesão justamente argumentativa, começa a falar uma coisa, daqui a pouco vê uma coisa nada a ver, uma outra coisa nada a ver. Então, quanto mais a pessoa discorda, mais ela tende a cair fora. É justamente essa a ideia. Quando eu
tenho alguém no texto que eu consiga fisgar ela argumentativamente, é eu fazer com que a pessoa ela concorde com o argumento seguinte, com a frase seguinte. O mais importante de um texto, quando está se falando de copy, é justamente a próxima linha. Não é lá embaixo o texto, não é aquele pedaço, aquele fragmento mágico, não. O mais importante é a linha a seguir, é a linha seguinte. Eu puxo ela de uma linha para outra. Então eu tenho que ser interessante. Eu tenho que ter argumentos coesos no meu texto, para que a pessoa ela comece a ler e que ela vá até lá embaixo. Beleza? E quanto mais eu consigo conversar com a pessoa, mais eu consigo relacionar com ela, aí dentro daquele espaço, mais fácil vai ficando de eu conduzir. E quanto mais fácil vai ficando de conduzir, quando chegar ao momento de eu pedir alguma coisa, clica aqui, dá uma conferida nisso, dá uma conferida naquilo, é provável que ela faça. Muito mais do que eu chegar lá no início já totalmente precipitado, sem falar praticamente nada, não passar mensagem alguma e já sair pedindo horrores para a pessoa. E claro que isso, como eu disse antes, a mesma ideia do pré-header. Se eu tenho um fluxo, vamos dizer assim, de boas-vindas, é muito provável que esse fluxo, esse e-mail em si, ele tenha uma taxa de abertura maior do que os outros. Já se espera, já é esperado que um e-mail de boas-vindas, um e-mail num dia de um lançamento, que ele já tenha uma taxa de abertura, que ele já tenha um engajamento no âmbito geral maior. As pessoas já estão esperando por aquilo. A pessoa ela já viu na página de obrigado ali, ela já recebeu uma mensagem no WhatsApp pedindo para ela dar uma olhada no e-mail dela, para dizer que ela recebeu um e-mail com as instruções do evento, com as instruções do curso, dos materiais ali, boas-vindas no âmbito geral, tal. Então é bem provável que eu já tenha taxas melhores. Beleza? Então, o cuidado é de não cair nessa ilusão de caramba, mas eu tenho uma taxa aqui de 70% de abertura com uma taxa de clique de 20%. Eu não vou conseguir isso em tudo que é fluxo. Eu consigo ter taxas muito boas, com certeza eu consigo ter taxas de abertura ali acima de 20%, de 30% em fluxos convencionais, taxas de clique acima de 2%, de 3%, de 4%, que são taxas ótimas, sem ser esses e-mails pontuais, de uma abertura de carrinho, de um boas-vindas, em que já é esperado, beleza? Só que eu tenho que tomar muito cuidado, justamente com o que se escuta por aí e também entender justamente esses fluxos, beleza? De eu estou escrevendo alguma coisa, eu já sei que aquilo ali provavelmente vai ser melhor, e aí não cabe, não é coeso eu relacionar e eu comparar um e-mail de boas-vindas com um e-mail ali que eu estou mandando para pessoas que não se relacionaram, que não abriram nenhum e-mail há mais de um semestre comigo. Por melhor que seja o meu header, meu pré-header, o corpo do meu e-mail, eu vou ter uma discrepância muito grande nessas taxas, beleza? E dentro do e-mail, também, uma coisa, um ponto, quando eu estou pensando em taxas de clique dentro do e-mail, é a questão de, justamente, eu não poluir muito e-mail. Não poluir muito. Eu já testei e-mails com designer fazendo ali o corpo do e-mail, botando molduras, botando um monte de coisa, e o e-mail cru, vamos dizer assim, seco, uma folha de caderno, que está ali, só minha letra, só um negrito em alguns pontos, um itálicozinho, e destacar ali o momento do clique. Já testei com botão, sem botão, de uma penca de maneiras. E particularmente eu, quando eu escrevo algum e-mail, meu e-mail é uma folha de caderno ali, e só preto com branco, e se eu tenho algum link para colocar, eu já dou uma embutida no link dentro de uma própria palavra. Clica aqui, tal. Puf, já naquela palavra ali eu já boto o link, eu embedo o link, né? A pessoa clicou, ela já vai para onde eu quero. Na maior parte das vezes eu não coloco nem botão, entendeu? Então muita gente fica com essa ideia de caramba, para a pessoa clicar aqui, eu tenho que chamar atenção de tudo que é jeito. Eu vou enfeitar, vou fazer um puta de um design, vou fazer um monte de coisa entre meio, vou botar um monte de fonte colorida, vou botar um botão do tamanho do meu braço e vou botar verde limão e coisa, vai melhorar as taxas de clique. Pelo contrário, quando eu tento chamar a atenção demais, isso representa para mim desespero. E para a maioria das pessoas tem essa representação. Se eu tenho uma pessoa que está fazendo de tudo para chamar atenção, ela está me trazendo mais desespero real
em relação a chamar a atenção, que eu preciso, que aquilo ali não é bom e ela está querendo fazer de qualquer modo com que alguém clique, que alguém entre, seja no anúncio, seja dentro de um corpo de e-mail, uma coisa, do que uma qualidade. Porque quando o negócio é bom e eu tenho argumento e está tudo amarrado, eu não preciso ficar me remoendo, virando mortal para chamar atenção, não. A pessoa já viu os argumentos, eu já consegui puxar a atenção dela ao longo do texto, ao longo do que eu estava falando, e eu já dei N motivos para que ela clique. Eu já mostrei que é interessante e que vai ser benéfico para ela, por N fatores, dela clicar. Ela tá vendo aquilo ali. Não tem por que eu botar uma melancia no meio do e-mail. Não preciso disso. Isso é desespero. A mesma coisa cabe para anúncio, cabe para conteúdo no âmbito geral. Beleza? Então, é justamente isso. O resumo da ópera, quando eu estou trabalhando com header e com pré-header de e-mail, que quando eu quero melhorar as minhas taxas de abertura, eu penso em colocar uma ideia enxuta. Eu penso em pegar aquela minha ideia principal, o que eu escrevi, beleza. É legal pegar e, pô, o que eu gostaria de dizer aqui? Tá, pá. Eu gostaria de dizer isso aqui, no assunto, no subassunto, no header, no pré-header. Beleza, eu escrevo isso, depois eu penso um pouquinho em como que eu posso sintetizar aquilo. Como que eu posso escrever menos e transmitir mais força nesse argumento? Como que eu posso sintetizar essa ideia? Em vez de escrever no header ali 15 palavras, como eu consigo escrever em 4, em 5? E ir trabalhando isso ao longo do tempo. Isso vai melhorar absurdamente minhas taxas de abertura. Como eu consigo melhorar minhas taxas de clique dentro do e-mail? Fazer um e-mail coeso, que tenha sentido, que tenha argumentação, que faça literalmente sentido da pessoa começar a ler e até o final que ela tenha interesse real e que ela veja benefício em continuar lendo aquilo, em continuar conversando. A todo momento eu estou comunicando, é uma conversa, é um papo, e como eu disse, dentro do e-mail ele é muito mais estreito esse relacionamento. Se tu para conversar com alguém na rua, numa festa, seja lá onde for, se o assunto for sem pé nem cabeça, a pessoa for falando um monte de besteira e ficar que nem uma desesperada se debatendo na tua frente, pedindo para te fazer uma coisa ou outra, e principalmente sem te agregar nada, já saia pedindo tudo, é provável que a conversão dessa conversa não seja das melhores. O mesmo cai para dentro do e-mail, cai para dentro de qualquer canal que eu vou estar comunicando. Então a questão é ter coesão argumentativa. Amarrar bem, costurar bem os argumentos. O que eu estou falando, mostrar para ela que é benéfico ela clicar, ela acessar aquele link, beleza? E não mostrar desespero, não preciso pintar de amarelo, de vermelho, não. Eu posso ser muito sutil. As pessoas que eu leio, que eu assino newsletter, que não são muitas, que são pessoas e são empresas em que já tem um histórico muito forte de conversão de e-mail e que são especialistas nisso, em e-mail marketing, a maioria deles, se não todos, escrevem e-mails muito simples em relação à estética. Muito simples. Até porque quando eu capricho muito na estética de e-mail, eu peço pro designer ou eu boto lá uma abóbora lá voando em cima do e-mail. Quando eu tenho um design muito bem feito, isso já pressupõe uma venda ou algum pedido de alguma coisa. Não é à toa que os conteúdos, hoje em dia, seja no Instagram, seja no YouTube, estão fazendo cada vez mais sucesso no formato mais natureba, mais naturalzão. Que nem eu tô fazendo aqui, abrindo a câmera aqui no meu quarto, a porta aqui do lado, e eu gravando com o microfonezinho aqui na minha mão. A mesma coisa vale pro e-mail. Quanto mais naturalidade, quanto mais humanidade eu trouxer, mais identificação a pessoa vai ter do outro lado e mais eu me afasto desse quesito venda. E a melhor propaganda, não lembro quem disse isso, mas é bem conhecida essa frase, essa ideia de que a melhor propaganda é aquela que justamente não parece propaganda. E se eu estou querendo puxar alguém para algum lugar, para algum espaço, seja no anúncio, seja no e-mail, seja lá onde for, é melhor que eu mantenha isso afastado. Essa é a ideia. E quando eu vejo alguma coisa muito elaborada, quando eu estou passando por algum carrossel muito elaborado, quando eu estou passando por algum e-mail com design muito foda, quando eu estou passando por um anúncio X, Y, um vídeo e tal, já começa uma pulguinha atrás da minha orelha, não só da minha, como da maioria das pessoas, já foi comprovado que aquilo dali provavelmente vai cair numa venda, num pedido de alguma coisa. Então, tentar fazer o simples. Simples. Cuidar é dos argumentos que estão sendo usados. Deixar tudo bem amarrado, tudo bem costurado, um no outro. E acabou-se. Caprichar ali, enxuto, enxugar ali o meu header e o meu pré-header, de maneira interessante, atrativa, que também vai gerar mais urgência, como eu disse, para a pessoa estar indo ali e abrir aquele negócio de uma vez. E, dentro do corpo de e-mail,
eu amarrar os meus argumentos de maneira interessante e não sair pedindo já logo no início da conversa uma coisa para a pessoa. Deixa ela para metade, para o final e pede de maneira simples, vamos dizer assim, deixando bem claro os benefícios e agregando valor para a pessoa naquela conversa, que provavelmente isso vai melhorar bastante, tanto as taxas de clique quanto as taxas de conversão dentro do e-mail. Beleza? É isso, não tem fórmula mágica. Tem a argumentação e as ideias muito bem amarradas. Fechou? E respeitando, claro, os espaços que eu tô. E amarrando totalmente a minha comunicação com o momento em que eu estou comunicando. Se é um lançamento, se é uma abertura de carrinho, se são as últimas 5 horas de uma oferta, tudo isso vai, vamos dizer assim, vai comunicar o quanto que eu devo falar. Vai transmitir para mim o quanto que eu devo falar. Se a pessoa ela tá recebendo um e-mail de boas-vindas, pô, vou trazer todas as instruções para ela, vou conversar com ela, vou explicar, beleza? Se eu estou numa antecipação, eu posso escrever um pouco mais. Se é um e-mail de conteúdo, eu posso escrever um pouco mais para trazer uma ideia, para explicar tal. Se são as últimas 4 horas para você aproveitar uma oferta, meu filho, eu não vou falar muito, vou dar tempo para te agir. Basicamente, clica aqui e vai lá conferir essa oferta. O cupom já vai ser desabilitado e tu vai perder os 50% de desconto da Black Friday, sei lá. Entende? Então, cada momento já pressupõe uma comunicação. É que nem na nossa vida. Mais naturalidade, menos gatilhos e noias comunicativas aí, que provavelmente as tuas métricas vão melhorar bastante. E por consequência, as tuas vendas e o teu objetivo final aí, o que tu deseja através do e-mail marketing. E que também, levando essa ideia adiante, respinga em tudo que é rede, que a gente produz, que a gente busca comunicar. Fechou? Se gostou desse tipo de conteúdo, curte aqui, compartilha com o pai, com o amigo, com o periquito, com quem você acha que vai ser útil também. E também comenta aqui embaixo algum outro assunto que eu possa estar trazendo, que seja interessante, ou até alguma coisa a respeito desse vídeo em si, que a gente pode estar conversando, abrindo mais essa conversa. Fechou? Valeu, brigadaço por ter ficado comigo até aqui, e até mais e melhores vídeos. Se inscreve aí no canal e fica por dentro. Tchau, tchau.